1 Crônicas 15. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías, liderando 220. Dos descendentes de Gerson, Joel, liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxaías. E com ele seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos, essa era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Eucana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Acarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também deviam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. 1 Crônicas 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita.
Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Acarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor. Clamem pelo seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no. Contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo. Ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou, para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó, como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor, todas as terras. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria, na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo, e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Exultem os campos e tudo o que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria. Cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor,
Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Osa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para, regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família.